Sim! Segunda-feira, primeira aula. Momento perfeito para aprender matemática. Galera, vocês sabem daquilo que eu já te contei. Cada vez vai ficar mais claro isso. A aula não ensina. Tem muito pouca chance de aprender o que é função agora, se tu ainda não sabe. A melhor maneira seria como? Lendo a apostila primeiro e aí depois fazendo exercício. E aí tu já chegaria aqui, ô professor, tal exercício de função. Professor, aquela parte ali, da página tal, aquelas 3 frases ali, o conceito de função não compreendi, professor. Vamos trabalhar aquela ideia ali. Aí seria revolucionário, todos nós aprenderíamos em muito menos tempo. Nesse método que vocês, nossos clientes, os pais e a própria instituição espera, eu vou tentar gastar bem pouco tempo aqui falando, já que eu sei que não vai te ajudar. Mas vamos lá, por que não? De repente um ou outro pega a mãe. Cara, conceito de função é uma coisa que foi se desenvolvendo ao longo da história humana. Os matemáticos foram criando cálculos para resolver problemas do dia a dia. Esses cálculos foram ficando mais complexos. Um sujeito criou uma teoria em cima desses cálculos e a coisa foi ficando cada vez mais intrincada. É uma ideia simples a ideia de função. Só que às vezes a maneira como a apostila coloca, mais técnica, pode te confundir. Olha isso, cara, olha isso. Tá vendo essa continha aqui? Tu concorda que se eu botar um valorzinho x aqui, eu faço a conta e resulta um outro valorzinho y? Sim. Dá para lembrar que para cada valorzinho x que eu colocar aqui, eu vou encontrar um valorzinho y na resposta. Eu entro com o x, faço a continha, respondo, sai o y. Entrada e saída. Mas não é só isso. Função não é só uma continha que relaciona 2 letrinhas. É mais que isso. Porque para que eu tenha uma função, eu tenho que ter um conjunto de saída, e tem nome técnico esse conjunto de saída, domínio. E tem um conjunto de chegada, que a gente chama de contradomínio. O problema é que eu defino quem são esses conjuntos. Eu, criador da função Otávio, estou criando a função. Que função é essa? Y igual a x mais 2. Como ela é minha, eu é que decido que números eu vou querer na saída. Eu é que decido quem que eu vou colocar no contradomínio. A função é minha. Depois tu faz a tua se tu quiser. Aí é o seguinte, ó, para ficar bem bobo. 1, 2, 3. Se eu coloco 1, 2, 3 como números elementos do domínio, vamos ver o que acontece quando eu coloco 1 ali. 3. Se o 3 não tiver no contradomínio, aquela minha conta nem função é. Então, para que aquela conta seja uma função, eu tenho que dizer quem é o domínio, e no contradomínio desta função tem que ter pelo menos os números que são a resposta para isso aqui. Quem primeiro? 3. Tem que estar o 3, senão não é função. Quem mais? O 4. Se o 4 não tiver ali, não vai ser função. Claro, isso é o mínimo. Se eu quiser colocar outros números ali, eu tenho todo o direito. Mas no mínimo tem que ter aqueles caras que são a resposta dos números do domínio. Essas bolinhas, como é o nome dessas bolinhas? Diagrama de Venn. Se eu for fazer o diagrama de Venn para representar a função, fica bem didático. Porque aí, por exemplo, ó, eu tenho o número 1 que vai se conectar com o número 3. Eu tenho o número 2 que vai se conectar com o número... E eu tenho o 3 que gera o 5. Afinal, 3 mais 2 é 5. Então tu vê, quando eu era guri pequeno, eu achava que função era uma continha. Y igual a alguma coisa. Depois, refinando a ideia de função, eu percebi que não. Função é uma relação matemática entre 2 conjuntos, sendo que um é um conjunto de partida, cujo nome técnico é... E o outro é o conjunto de chegada, cujo nome técnico é contradomínio.
essa brincadeira, me falavam que isso aqui era imagem, ó. Não me especificaram que, na verdade, imagem é só a parte do contradomínio que apresenta a correspondência no... Quer dizer que o 1 e o 666, eles não fazem parte da imagem. Sacou o que é imagem? Mas estão dentro do contradomínio. Ou seja, tu vê, né, cara, agora pro cara que tá aprendendo matemática como tu, fazer aquela continha era uma coisa idiota, era boba pra ti. Essa fase já passou, ano retrasado já, né? Pelo menos, expressão numérica. Mas na hora que a gente começa a te mostrar que tem regrinhas para poder mexer com essa continha, a coisa pode começar a ficar um pouco chata. Então a primeira coisa, tu tem que dar uma lida depois em casa para ver se tu digere bem o que é domínio, para ficar no teu coração. Se alguém te perguntar na rua o que é domínio, tu poder explicar, não, domínio nada mais é que o conjunto de saída de uma função. São os valores que x pode assumir, certo? Só que não é hoje. Aqui tu sabe como é que funciona. Entra aqui amanhã e te pergunta o que é domínio. Eu não sei. Tá, porque tu tinha que ter estudado em casa, tu já tinha que vir com a dúvida. O senhor está me recomendando ler a apostila antes da aula? Exatamente. A aula fica mágica, o professor fica diminuído, o professor fica menos. Porque tu lê a apostila e tu vê que tu está sabendo às vezes mais que o professor está dando aquela aula. Tu vê que o professor às vezes nem leu a apostila, não fez nem tarefa de casa, entendeu? Então quando tu começa a ler a apostila, tu vê que o mundo está nas tuas mãos. Nada demais até agora, hein? Te mostrei que função é uma relação matemática entre dois conjuntos, nada demais. Para que seja uma função, todo elemento do tem que ter correspondência no tem que ter. Outra coisa, um mesmo elemento do domínio não pode ter duas respostas no contradomínio. Isso é uma outra coisa importante. Seria meio absurdo, concorda comigo? O 3 está dando 5, mas o 3 também dá 666. Faz sentido? Não faz, né, cara? Tu botar um número na saída e tu encontrar duas coisas na resposta. Eu poderia até forçar a barra, quer ver? Eu consigo fazer isso acontecer. Concordas? Eu forcei a barra. Então, ó, quando a saída for 1 para esta nova função, quem serão as respostas? Mais 1 e menos 1. Em diagrama de Venn, essa correspondência poderia ser feita assim, ó. É uma função? Não. Por que não é uma função? Exatamente, porque jamais podemos ter um número com dois correspondentes no contradomínio. Até porque isso seria um empecilho para a gente. A gente quer poder fazer uma conta determinada. A gente não quer que tenha várias possíveis respostas. Então isso aqui é uma relação matemática? É. É uma relação matemática entre dois conjuntos? Sim. Todos os elementos do domínio têm correspondente no contradomínio? Sim. Mas por que não é uma função? Porque um animalzinho do domínio está gerando... Não pode. Não pode. O ideal era tu ter lido isso sozinho e ter aprendido isso sozinho. Amanhã talvez tu esqueça. Mas não pode! Não pode! Não é função. Simples assim. Pois não. Mas pode, tipo, ter dois no domínio que dê o mesmo resultado no contradomínio? Boa, garota. Isso pode. Isso pode. Então, olha só, a pergunta dela foi perfeita para avançar na aula. Isso aqui, por exemplo, ó, e aí, será que f de função y igual a x ao quadrado, definida de a em b, função y igual a x ao quadrado, definida de a em b. O que tu acha que significa quando eu digo definida de a em b? Que o a é o domínio e que o b é o... Ó, legal. Eu não falei isso, tu que concluiu. 1 vezes 1?
Menos 2 vezes menos 2, 4. Está conectado ali. Menos 1 ao quadrado, 1. Olha só, duas saídas, uma única resposta. Duas entradas diferentes, digamos assim, né, na continha, uma única resposta. Menos 2 ao quadrado, 4. Beleza? Então, parabéns pela tua colocação. Uma colocação enriquecedora. Agora, cara, o ideal é a gente começar a fazer bastante exercício. Eu já poderia começar a te falar que tem 4 tipos de funções na hora de classificá-las. Função simples, função injetora, função sobrejetora e função bijetora. Essa é simples? Essa é simples. Essa é simples, parabéns. Mas olha só. Vamos lá. O que seria uma função injetora? Uma função injetora é aquela que todos os elementos do domínio têm um correspondente diferente na imagem. Ou seja, não tem esse tipo de situação onde duas setas se encontram num único lugar, como tu levantou, a hipótese. Isso aqui não é injetora. Porque injetora, cada elemento do domínio tem um correspondente diferente. Certo? No contradomínio. Não pode dois correspondentes diferentes do domínio terem o mesmo sujeito no contradomínio. Certo? Então, olha só. Essa aqui era injetora? Ela é injetora, né? Porque ó, uma flechinha só, conecta no 3, uma flechinha só no 4, uma só no 5. Ali duas flechinhas chegando. Não é injetora. Injetora é a função onde cada elemento tem um correspondente diferente no contradomínio. Tudo bem? O que é a função sobrejetora? Sobrejetora é aquela que não sobra no contradomínio. Essa aqui está sobrando gente no contradomínio? Então ela não é sobrejetora. Se ela for sobrejetora, não podia sobrar. Vou transformar ela numa sobrejetora. Concordam? Agora não está sobrando. Não está sobrando sobrejetora o nome dela. Mas agora tu concorda que ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora? Sim. Aí ela chama bijetora. Porque elas duas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem? Tranquilo? Só que para ela ser sobrejetora, ela podia, por exemplo, o 1 e o 2 podia estar dando o mesmo resultado? Aí ela só seria sobrejetora. Sim, aí não seria bijetora. Não seria bijetora. Beleza, garoto? Parabéns pela tua colocação. Se está sobrando, é sobrejetora? Não. Se tem duas flechinhas de números diferentes chegando no mesmo número, é injetora? Aí não é nada, a gente chama de função simples, a quarta classificação possível. Isso não era nessa aula, tá? Eu não estou dando essa aula ainda, eu vou dar essa aula futuramente. Certo? Só estava plantando uma sementinha do bem na tua cabeça. Certo? Porque eu lembro que para mim isso foi desconfortável, decorar o que era cada uma dessas funções. Certo? E eu não queria que fosse tanto para ti, por isso estou te contando aqui mesmo, fora do momento adequado. A apostila é muito mais técnica do que eu fui. Eu tentei usar um pouquinho de didática aqui para deixar a coisa mais light. Mas agora é que tu vai começar a aprender. Peguem a apostila e arrisquem, sem medo de ser feliz, porque é bem facilzinho. Página 24 e página 25, tudo. Tudo que a gente puder fazer ali vai ser importante. Professor, e o que sobrar? O que sobrar é tarefa. E amanhã? Amanhã tem prova, não tem? Tem prova. Eu pretendo fazer a prova na última aula, beleza? Então eu vou trocar física e matemática ali. Mas eu vou trocar, tenho direito. Assim vocês podem estudar no recreio, pegar dicas uns com os outros no recreio. E para fazer uma função injetora? Legal, olha só que bacana. Olha só que bacana, é assim que se aprende, ó. Quando tu for ler na apostila, é exatamente isso que ela vai falar, sabe, garoto? Que bacana que ele percebeu isso. Ele jamais vai precisar rever isso. Olha o que ele percebeu, a função que é injetora, não sobra nada, né? Certo? Nesse caso, o contradomínio e a são a mesma coisa. Então, imagem e contradomínio tornam-se o mesmo conjunto para a função sobrejetora. Sobrejetora, que não sobra. Beleza?
É isso aí. Ótima colocação. Fechou, galerinha? Vamos lá. Empacou, chamou. Tenta dar um gás agora para não sobrar tarefa, cara. Assim fica mais gostosa a vida.